palavra de Deus, nos primeiros 2 versículos da Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, já diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus, desde o início, já estava ali. Deus já existia antes de qualquer coisa. Eu queria trazer esse momento de reflexão antes desse louvor, para que nós pudéssemos pensar que Deus, que criou tudo, está sob o controle de tudo também. Então, se estamos passando por esse momento, é porque existe um propósito debaixo dos céus. O Senhor está no controle de todas as coisas, e Ele estava desde o princípio. Vamos cantar. Estava desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. E posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Adore na sua casa. Estarei com mãos levantadas para Te louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas para Te louvar, pois Tu deste tudo a mim,
Adore ao Senhor porque Ele tem cuidado de você. Adore ao Senhor somente pelo que Ele é. A tua graça nos basta. Graças a Deus por isso. Erga a sua voz e cante. Erga a sua voz. Seus olhos. Vamos entrar todos em um só Espírito. Pai, o Senhor sempre esteve conosco. Cabe a cada um de nós reconhecer isso, Pai. A Tua presença se fez presente, mesmo quando nada havia aqui ainda. Esse mundo que a gente conhece nem existia, e a Tua presença ali estava. Que nós possamos reconhecer que aonde tiver a presença do Senhor, não existirá morte nem trevas, existirá vida, e vida em abundância. Que possamos reconhecer isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ele é tudo para
Jesus. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Cante, igreja. Seu nome é mais uma vez, adore. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Vamos declarar a santidade do Senhor. Ele é santo, santo, santo. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para
Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Aleluia. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Mais uma vez. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Mais uma vez. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores Porque dele. alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Cante na sua casa, porque dele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Adore o Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Às vezes a gente tem uma dificuldade imensa de aceitar o cristianismo de verdade e de até acreditar realmente no cristianismo, porque a gente quer que seja por meio de nós todas as coisas, ou que as coisas sejam através de nós, ou para nós. E nós temos que entender que se chama cristianismo porque é Cristo o centro de tudo. Tudo é por Ele, por meio dele e para Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai, e queremos aqui reconhecer a tua soberania sobre todas as coisas, porque é para ti tudo isso. A nossa adoração é para ti, o nosso louvor é para ti, e que a nossa vida seja tua, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que esteja tudo na paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu queria fazer uma coisa um pouco diferente, talvez diferente. Queria estudar um pouquinho a Bíblia. Talvez vai ficar um pouquinho diferente a pregação de hoje, né? Talvez vai ser mais voltada para um estudo. Mas eu creio que esse assunto é extremamente importante para a minha e para a sua vida. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 14. Romanos 7, 14. E eu quero que você realmente abra sua Bíblia, já pegue aí 3 canetas para você anotar algumas coisas, para você riscar algumas coisas, que nós vamos estudar esse trecho aí. É um assunto muito simples, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais neste assunto, que é de extrema importância para todos os cristãos. Romanos 7,14. O texto diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo.
Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Agora Romanos capítulo 8, versículo 1, continuando o texto. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vamos orar mais uma vez. Nós queremos engrandecer o Teu nome, ó Pai, nós queremos Te louvar. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas instruções, obrigado porque o Teu Espírito Santo é quem nos ajuda a compreender a Tua vontade. E é o que nós Te pedimos neste momento, que o Teu Espírito fale conosco, nos ajude a saber aquilo que o Senhor deseja para nós, para a nossa vida, que possamos ser transformados pela Sua palavra e que possamos agir conforme aquilo que o Senhor deseja. Obrigado por este momento, que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que todos possam ser tocados pela voz do Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Se eu perguntar para você, talvez você leu esse texto junto comigo e talvez ele ficou um pouco confuso, porque o apóstolo Paulo, ele traz muita filosofia no texto que ele diz no livro de Romanos, principalmente nesse meio aqui, no Romanos capítulo 7 até o capítulo 11, mais ou menos. Mas se eu perguntar para você hoje, qual seria o seu pior defeito? Qual seria o seu pior pecado? Hoje, se você parar para analisar, qual seria aquele pecado que é mais pesado para você? E eu não estou dizendo apenas daquele pecado mais duro, daquele pecado onde as pessoas enxergam de uma maneira mais ruim, aquele pecado que as pessoas se assustam com ele. Mas talvez na sua vida tenha algum pecado que seja pesado para você, não porque ele é grandioso, mas porque você não consegue se libertar dele. Porque há muitos anos você continua com aquele pecado na sua vida e você não consegue se livrar disso. E a pergunta, na verdade, a pergunta real, a pergunta principal em relação a isso é: como que eu posso me livrar disso? Como é que eu posso sair desse pecado? Como é que eu consigo sair disso? Desses pecados que me acompanham há anos, ou desse pecado grandioso que está na minha vida, ou de todos esses pecados que eu cometo e que eu não percebo o quanto eu estou desagradando a Deus. Quando nós lemos esse texto, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo ele nos dá algumas instruções e ele nos direciona para entendermos um pouco a respeito dessa nossa relação com o pecado, vamos dizer assim. A partir do capítulo 7, ele fala um pouco sobre algumas leis. E estas leis que ele expressa nesse texto, eu não quero que você entenda apenas como leis escritas, como algo jurídico, mas principalmente como alguma coisa que é imutável, alguma coisa que não dá para mudar, como, não apenas como a lei do trânsito ou uma lei judicial, mas principalmente como algumas leis da natureza ou as leis da física, que são imutáveis, que nós simplesmente aceitamos aquelas leis como elas são, porque de fato nós não podemos mudá-las. É assim que funciona. Quando eu falar lei aqui nesse texto, eu quero que você pense não apenas na lei escrita, mas eu quero que você pense mais sobre essa lei força, essa lei que é imutável, essa lei que é uma ordem na nossa vida. E esse texto fala a respeito de algumas leis,
Por exemplo, no capítulo 7, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo fala assim, olha: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. E esta lei aqui, eu quero que você pegue a sua canetinha vermelha aí, se você tem coragem de rabiscar a sua Bíblia, você vai lá e risca aí essa palavra lei embaixo dela. Se você quiser riscar a tela do seu celular, você risca aí de vermelho, embaixo, lei, essa lei. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos, o fruto para Deus. Versículo 5, capítulo 7, versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, de novo, risca aí de vermelho, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que nos prendia, nós fomos libertados da lei, de novo, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? Essa lei, risca aí de vermelho, essa lei, ela é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Essa lei que o apóstolo repete várias e várias vezes nesse texto aqui, nós podemos chamar ela de lei de Deus. Ele mesmo disse que essa lei foi escrita. No versículo 22, ele mesmo disse que a lei de Deus, olha, capítulo 7, versículo 22, ele fala: pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. É esta lei que ele está falando aqui. Nos versículos 8, 9, 10, 11, ele chama essa lei de mandamento. O que é essa lei de Deus, esse mandamento de Deus? Essa lei de Deus, esse mandamento de Deus, é aquela lei que é a vontade do Deus Altíssimo. É a vontade do nosso Senhor, é aquilo que Ele colocou como a direção correta, o melhor para a nossa vida, o melhor que nós podemos fazer em relação àquilo que nós vivemos nessa terra. É o melhor caminho a se seguir, é aquilo que Deus deseja para nós, para os seus filhos. E essa lei, ela não foi apenas escrita. Você pode lembrar sim dos 10 mandamentos, das quais ela foi ali embutida, colocada como regra para o povo de Israel, mas essa lei, ela também é colocada nos nossos corações, ela é colocada na nossa consciência, para que nós possamos sempre lembrar de qual é a vontade de Deus e qual é o melhor caminho a seguir. Quando nós pensamos racionalmente, essa lei, ela é boa, ela é perfeita, ela é maravilhosa, é isso que nós queremos seguir, é a vontade de Deus, é a consciência de saber que a vontade de Deus é essa lei. O apóstolo, ele ainda dá algumas características, algumas qualidades dessa lei. No versículo 14, a parte A, por exemplo, ele fala que essa lei, ela é espiritual. Ela é espiritual, ela não é carnal. No versículo 16, a parte B, ele fala, admito que a lei é boa. No versículo 12, ele fala, de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então todos os pensamentos que Deus tem a respeito da nossa vida, tudo aquilo que Ele deseja para nós, é algo bom, é algo santo, é algo justo, é algo que vai nos auxiliar na nossa caminhada. Os pensamentos de Deus, não há nada de ruim nele em relação àquilo que Ele pensa para nós. A vontade de Deus para a nossa vida é o melhor caminho e não há margem de erro neste caminho. Essa é a lei de Deus, é a lei da qual o apóstolo Paulo está falando aqui até agora. Essa lei, quando nós pensamos racionalmente, quando nós paramos para pensar e analisar sobre a lei de Deus, até mesmo pessoas que não são cristãs, elas vão perceber que quando nós seguimos este caminho, é o melhor caminho para se seguir. Pensando racionalmente, com a nossa mente, nós vamos compreender que a lei de Deus é o melhor caminho a se seguir. Só que essa lei, ela estabelece um padrão de vida. Ela requer um padrão de vida justo. Ela requer um padrão de vida santo,
bom, agradável, espiritual. E o apóstolo, ele diz que ele quer seguir essa lei de Deus, que ele raciocina e ele quer seguir essa lei, mas ele não consegue seguir essa lei, a lei de Deus, expressa nos 10 mandamentos ou no nosso coração, na nossa consciência. Por que isso acontece? Porque ele tem essa vontade de seguir a lei de Deus, de obedecer aquilo que Deus deseja para a vida dele, mas mesmo assim ele percebe que quando essa lei ela exige um padrão de vida, ele não consegue seguir esse padrão de vida. Ele diz que ele tenta, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque o mesmo apóstolo descobre que tem outra lei atuando no nosso corpo, uma lei que está embutida em nós. Olha comigo o versículo 14, capítulo 7, versículo 14, ele fala assim, olha, sabemos que a lei é espiritual. Essa lei aqui, você riscou de vermelho, lembra? Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. O escravo é aquele que não tem vez, é aquele que não pode mandar nada, é aquele que tem que cumprir ordens. Então o apóstolo Paulo fala, olha, eu queria seguir a lei de Deus, mas eu fui vendido como escravo do pecado, eu não consigo mandar nada, quem manda é o pecado. E aí no versículo 21, ele fala assim, olha, assim encontro esta lei que atua em mim. Esta lei do versículo 21, eu quero que você risca de preto, porque essa lei aqui é outra. Risca aí sua Bíblia de preto, risca a tela do seu celular de preto. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Quando eu quero fazer a vontade de Deus, tem um mal que já está junto a mim. Tem uma outra lei funcionando aí. E qual que é essa lei? Versículo 22. Mas vejo outra lei, risca aí de preto, vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Essa lei aqui riscou de vermelho. Olha só, tem as duas leis aqui nesse versículo. Tem uma lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Essa lei do pecado se risca bem forte aí de preto. A lei do pecado. Então ele está dizendo o seguinte, olha, ele sabe que a lei de Deus é boa, ele sabe que é o melhor caminho para seguir, e ele tenta seguir esse caminho, esse padrão de vida, aquilo que ele vê que é melhor para a sua realidade. Só que ao mesmo tempo que ele tenta, ele percebe que nos membros do seu corpo, ao contrário daquilo que ele quer na mente, nos membros do seu corpo, tem uma outra lei que está forçando, lembra que é uma força, a lei é uma força? Tem uma outra lei que está forçando ele a viver de uma maneira diferente. Qual lei que é essa? É a lei do pecado. Então ele tenta fazer a vontade de Deus, mas ele não consegue. Ele mesmo diz, olha, tem uma força que está dentro de mim, chamada lei do pecado, que não me deixa fazer a lei de Deus. E o que é essa lei do pecado? Essa lei do pecado é aquilo que você já sabe que você faz. Essa animalidade que está dentro de você. Essa maldade que você conhece. São os pecados que você comete. É aquele seu desejo, aquela coisa que puxa o seu corpo para fazer aquilo que desagrada a Deus. É aquela coisa que você tenta esconder das pessoas, através de um sorriso, através da falsidade, através da hipocrisia. Ou é aquilo que você quer mostrar para as pessoas, através da ira, através da violência, através de palavras que vão machucar, através da mentira. Isso é a lei do pecado, é aquilo que está habitando em você. Então ele fala o seguinte, olha, eu quero seguir a lei de Deus, mas tem um lado obscuro na minha vida que não me deixa, é a lei do pecado que está em mim. Romanos no capítulo 8, versículo 7, diz que aquele que segue essa lei do pecado é inimigo de Deus, não pode fazer a vontade de Deus. Mesmo se quisesse obedecer a lei de Deus, ele não consegue, porque ele é inimigo
de Deus. Então, resumindo, olha só, tem a lei de Deus aqui me puxando para um lado, aquilo que é bom para a minha vida, aquilo que eu consigo pensar e raciocinar que é o melhor, mas ao mesmo tempo tem uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, a lei do pecado, que me puxa para o outro lado, para fazer aquilo que é mal. Então eu quero que você imagine essa cena. Talvez você já viu esse treinamento alguma vez, algum esporte, principalmente no futebol, que o rapaz ele tem que correr, mas ele corre meio que parado no mesmo lugar. Por quê? Porque tem um elástico aqui na cintura dele, e atrás dele tem uma outra pessoa segurando o elástico, para não deixar ele sair do lugar. Deu para entender? Deu aí, Renato? Entendeu? Tem alguém segurando aquela pessoa com o elástico aqui. Então é mais ou menos assim que funciona. Você está vendo ali a lei de Deus. Ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é santa, ela é espiritual, ela é boa. E você olha aquela lei de Deus e fala assim, olha, eu quero aquilo para a minha vida. Aquilo é maravilhoso. Eu quero seguir o padrão de vida de acordo com a lei de Deus. E aí você corre para a lei de Deus. Só que quando você corre, a lei do pecado pega o elástico e te puxa para cá. E quando ela te puxa para cá, você tenta chegar e talvez você chega e rela naquela lei, mas você volta para o pecado. E aí você cai de novo. E você fala, não, agora eu vou ser um cara legal, vou ser um cara bonzinho, vou ser um cara que vai agradar a Deus. E você corre de novo e você tenta chegar na vontade de Deus, mas o pecado te puxa de novo. E você não consegue realizar a vontade de Deus. E fica nessa batalha todos os dias da sua vida, correndo e tenta chegar e não consegue relar, ou às vezes consegue e fala, olha só como eu estou firme aqui na vontade de Deus, mas o elástico está te puxando, e você volta e você cai, e essa batalha continua na vida da pessoa. Nós queremos, nós entramos nessa luta, nós tentamos, e aí volta para o pecado, e aí cai de novo, e aí fica desesperado, e aí você, assim como o apóstolo Paulo, grita o seguinte, olha, versículo 24, ele fala, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E aí eu grito, miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo aqui, ó, dessa minha condição humana limitada? E essa luta continua todos os dias na minha vida, eu tento fazer a vontade de Deus, mas aí parece que eu estou firme, aí eu caio de novo, aí eu desanimo de novo, aí eu falo, poxa, amanhã vai ser diferente, e aí eu busco a vontade de Deus, mas aí eu caio de novo. Essa é uma luta constante na vida do cristão. E abrir um parêntese aqui, eu estou falando exatamente da vida do cristão, porque há pessoas que não estão nessa luta, há pessoas que já se entregaram ao pecado, que estão aqui paradas, tranquilas, e elas não querem seguir a vontade de Deus. Então não confunda pessoas que estão lutando contra o pecado com aquelas que estão aqui e já se entregaram ao pecado. Tem um livro do C.S. Lewis, um dos meus escritores prediletos, ele diz o seguinte sobre isso, olha. C.S. Lewis, ele disse, um homem moderadamente mau sabe que não é muito bom. Ou seja, alguém que é mais ou menos mau, ele sabe que ele não é muito bom. Mas um homem completamente mau acha que está coberto de razão. Ele não entende o quanto ele é mau. Entendemos o que é o sono quando estamos acordados, porque depois que você dormiu, você não entende mais nada. Depois que você está na maldade, você não sabe o que é mal. As pessoas boas conhecem o bem e o mal. As pessoas más não conhecem nenhum dos dois. Então, aquele que se entregou ao pecado, ele já está no pecado, ele não está nem aí para Deus, para a vontade de Deus. Só que essa lei nos mostra nossas limitações. Aquele que talvez acha que chega fácil na lei de Deus, que não percebe essa luta que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, de o pecado nos segurar e nos impedir de chegar à lei de Deus, não compreende o quanto nós somos falhos, o quanto nossa natureza é limitada. Vou dar um exemplo fácil para você aqui. Um pastor amigo meu me mandou, e eu achei maravilhoso, que dá para entendermos melhor como que funciona as pessoas que estão seguindo a vontade de Deus ou que querem seguir a vontade de Deus. Imagina que tem um bolo de cenoura na sua casa, aquele bolo maravilhoso. Essa semana a Alessandra fez um bolo de cenoura
sensacional. Mas imagina que está aquele bolo de cenoura sensacional na sua casa e na frente dele tem uma plaquinha assim, ó, não coma, você não pode comer. À primeira olhada, claro, você olha para aquilo lá na sua casa, você fala assim, poxa, isso aqui, fácil, não é para comer? Tranquilo, por quê? Porque você não se conhece o suficiente. Passa segunda-feira, tudo certo, tudo tranquilo, você não come, o bolo fica lá guardadinho na geladeira. Aí você vai para a rua na terça-feira e você encontra o irmãozinho da igreja. O irmãozinho vem com a cabeça baixa, abatido, e o irmãozinho fala para você assim, poxa, meu irmão, sabe o que aconteceu comigo ontem? Comi o bolo de cenoura, meu irmão. E aí você olha para ele com aquele olhar superior, você fala assim, olha lá, ó, fraco, carnal, sem vergonha esse meu irmãozinho aqui, ó, deixou o diabo entrar na vida dele. Eu não comi, por que ele comeu? Eu consegui não comer, agora esse aqui, ó, disse que é crente aí, ó, e comeu o bolo. Aí você dá aquela chapuletada nele e vai embora. Só que você esquece que o bolo vai continuar lá. Você esquece que hoje é segunda-feira, tem a terça, tem a quarta, tem a quinta. E aí na terça-feira bate uma vontade de comer um bolo. Só que você segura, você sonha com o bolo, você pensa no bolo, toda hora você vem o bolo na cabeça e você não consegue sair dessa luta contra o bolo. Fica nessa. Passa a noite desesperado, chega na quarta-feira, você fica encarando o bolo. Você abre a porta da geladeira e fica só encarando o bolo ali, ó. E fala, ufa, venci. Na quinta-feira você já não está aguentando mais. Você pega o bolo, dá a cheirada assim na cobertura de chocolate, você passa o dedo, coloca na boca, você fala, isso aqui é bom demais. E aí chega na sexta-feira, à noite, no finalzinho, já que você aguentou tanto, você vai e come o bolo. Só que aí você vai sair para a rua. E na rua você vai encontrar aquele irmãozinho lá que comeu o bolo na segunda-feira. Só que agora é diferente, sabe por quê? Porque você não pode falar para o irmãozinho que você comeu o bolo. Porque na segunda-feira você já deu uma esculhambada nele. Então o que você faz? Você finge que você não come o bolo. E aí o irmãozinho vem todo cabisbaixo para você. Poxa, porque na cabeça dele você é o espiritual. Você é aquele cara que nunca, jamais iria comer o bolo. E ele vem cabisbaixo para você e fala, ô meu irmão, estou na batalha aí, estou tentando não comer o bolo. E você faz aquela cara de que não come o bolo e fala assim, meu irmão, tem que se manter firme aí. Isso se chama hipocrisia. E aí vamos nos tornando hipócritas. E aí vamos criando aquilo que nós chamamos de religiosidade, de religião. O que é a religião? A religião é aquela pessoa que acha que nunca vai comer o bolo, aquela pessoa que acha que nunca vai pecar, porque ela se acha muito, ela é muito orgulhosa para entender e se conhecer. Ou é aquela pessoa que come o bolo, mas finge que não, o pecado dela está escondidinho, ela está tudo bem, ela mostra para as pessoas que ela é o santão. Nós podemos lembrar dos fariseus assim. E o terceiro é aquele que vive frustrado, porque ele luta contra o pecado, mas ele cai, ele come o bolo, ele levanta, ele come, ele chora, ele levanta, ele come, ele chora. E assim vai vivendo essa vida de religiosidade. Nós temos que entender que essa lei do pecado, ela continua puxando a nossa vida. E aí nós acabamos criando um tipo de paranoia, do tipo, eu não posso pecar e eu tenho que viver aqui na santidade, eu tento correr, e lembra, o elástico está na minha cintura e eu tento chegar lá, mas minhas forças acabam e eu caio, eu fico desesperado nessa luta toda, eu começo a gritar que eu sou um homem miserável, e aí eu chego, eu tento, eu caio, e agora o que eu faço? Pastor, não tem saída disso então. Se tem essa lei do pecado na minha vida que não me permite cumprir a lei de Deus, não tem uma saída para a minha vida. O que eu posso fazer agora? Como que eu posso me livrar dessa batalha que tanto me constrange, que tanto me deixa mal? Porque eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo. Mas, meu irmão querido, minha irmã querida,
Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é sensacional. Nosso Deus nos deixou uma terceira lei. E qual que é essa terceira lei? Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Ele diz assim, olha, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida. Agora você pega aquele seu marca-texto, aquela sua caneta mais brilhante, eu quero que você risca aqui agora, mas risca até riscar a tela do seu celular aqui, ó, lei do Espírito. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A terceira lei que nós entregamos aqui, que nós encontramos nesse texto, é a lei do Espírito. E o Espírito, se você perceber aqui, está em letra maiúscula. É o Espírito Santo, a lei do Espírito Santo. E o que essa lei nos faz? A lei do Espírito Santo nos faz? O versículo mesmo nos diz, olha, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Então sabe aquela cordinha que o pecado segurava aqui na sua vida, que não deixava você chegar lá e fazer a vontade de Deus? Chegou a lei do Espírito com uma tesourinha e cortou essa cordinha aqui. Você não está mais preso à lei do pecado. Pela vontade do Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus, por aquilo que Jesus fez uma obra completa. O que ele fez? Jesus cumpriu a lei de Deus e Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Ele nos libertou do pecado e ele nos libertou da lei do Senhor. A lei do Espírito é agora quem vai dominar a nossa vida, quem vai nos guiar. Só que essa lei, ela não nos guia como um escravo. Capítulo 8, versículo 15, ele fala assim, olha, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Essa lei do Espírito agora, ela não apenas vai te impulsionar para a lei de Deus, mas ela vai te guiar, ela vai te direcionar, ela vai te dar forças, ela vai ampliar a sua visão. Agora você pode olhar para o pecado e não apenas ver o prazer do pecado, não apenas ver aquilo que o pecado parece ser bom, mas você consegue agora, através da lei do Espírito, olhar para o pecado e ver, poxa, isso aqui me leva para a morte. E agora eu posso olhar para a lei de Deus e falar assim, eu não tenho forças para cumprir a lei do Senhor, mas através da lei do Espírito eu consigo chegar lá. Ele vai te direcionar, vai te impulsionar, é pela ação do Espírito Santo na nossa vida que nós vamos conseguir sair dessa loucura de pecado, vontade de Deus, pecado, vontade de Deus. É só através do Espírito Santo. E é tão importante falar sobre isso na igreja, porque principalmente as pessoas não têm uma visão muito correta em relação ao Espírito Santo. Quando você pergunta para muitas pessoas o que elas pensam sobre o Espírito Santo, elas não têm uma visão definida de quem é o Espírito Santo. Talvez para elas o Pai, Deus o Pai é aquele que é o nervoso, é o que manda raio, é o que castiga. Jesus é o bonzinho, é o legal, é o que tem amor, é o que abraça. E o Espírito Santo é uma fumaça, é alguma coisa que acontece aí, mas na verdade não. Olha só como o próprio Jesus diz sobre o Espírito Santo. João 16, 7, Jesus fala assim, olha, ele está falando sobre a sua ida aos céus. Ele fala o seguinte, olha, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Espera um pouquinho. Os apóstolos estavam ao lado de Jesus, viviam com Jesus, conversavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, o seu amor, a sua graça, o seu perdão, os seus ensinamentos. Como que Jesus chega neste momento e fala assim, olha, é para o bem de vocês que eu vou. E por que ele fala que é para o bem deles que ele iria embora? Ele fala assim, olha,
Se eu não for, o conselheiro aqui é o Espírito Santo. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso na nossa vida. A companhia do Espírito Santo em nós, na nossa vida, na nossa humanidade, ela é tão perfeita, ela é tão grandiosa, que o próprio Jesus disse, olha, eu tenho que ir embora, porque se eu não for, eu não vou mandar o Espírito Santo não vem para vocês, então é melhor que eu vá, e o Espírito Santo chegue e habite no seu coração, e guie a sua vida. E aí o Espírito Santo nos direciona a compreendermos o seguinte, olha, volta lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele fala assim, olha, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você não tem o Espírito de Deus na sua vida, nem pertencer a Jesus, nós pertencemos. Então, basicamente, nós que vivemos essa luta do pecado e não pecado, da lei de Deus e da lei do pecado, dessas forças que nos puxam para um lado e para o outro, do desejo de fazer o bem, de fazer o mal, de querer fazer a vontade de Deus, mas na nossa carne fazer o mal. E aí a gente fica desesperado, eu olho para aquilo que eu faço, eu falo, poxa vida, eu pequei de novo. Poxa, eu falei de novo, eu xinguei de novo, eu adulterei de novo, eu briguei de novo, eu cheirei de novo, eu bebi de novo, eu fofoquei de novo, eu bati de novo, eu menti de novo, eu entrei no site errado de novo, eu escondi aquilo de novo, eu mandei mensagem de novo, eu vi aquilo que não devia de novo, e aí eu fico desesperado com aquilo que está acontecendo, eu começo a falar, poxa, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte, eu fiz de novo, e aí quando eu estou lá desesperado, o Espírito Santo chega e fala, opa, pera, calma, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí eu tento brigar com o Espírito Santo, falar, mas espera aí, como que alguém que é de Deus cometeu esse pecado de novo, eu quero viver em santidade, mas eu caí de novo. Ele vai falar, opa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que receberam a Cristo, não há mais condenação em relação a isso. Agora você precisa viver uma vida diferente, você precisa viver de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso entender que o Espírito Santo me libertou de tudo isso. E lembra que eu estou falando aqui de pessoas que levam essa luta a sério. Não estou falando de fazer ceninha. Estou falando de gente que peca propositalmente, que planeja pecado, que conscientemente continua no pecado, na prática do pecado, e depois faz ceninha, fala, Espírito Santo, me perdoa. E aí vem na frente da igreja e chora, vai no culto da fogueira, fala, não, domingo eu preciso ir na igreja, preciso fazer uma oração forte, manda mensagem e fala, estou muito fraco, mas quer pecar propositalmente. Não estou falando de pessoas que fazem ceninha, mas estou falando de pessoas que se arrependem de verdade. Então como é que eu sei que eu sou um cristão verdadeiro? Como é que eu sei quando eu pequei que de fato eu sou de Cristo? Simples, porque eu estou desesperado. Porque eu estou chorando, porque eu estou arrependido, porque eu estou magoado comigo mesmo por aquilo que eu fiz. Isso mostra que eu estou lutando contra o pecado, que eu não sou inimigo de Deus. Mas sabe o que é interessante? Por muitas vezes, mesmo cristãos, nós pensamos que Deus se surpreende com o nosso pecado. Talvez nós pensamos assim, olha, Deus chega para nós e fala assim, olha, agora você aceitou a Jesus, então nunca mais você vai pecar. Se você pecar, você vai para o inferno, você vai ver o que eu vou fazer com você. Aí a gente fala, tá bom. E aí um dia, nessa luta, né, da lei do pecado e a lei de Deus, o que acontece? Nós pecamos. E aí nós pensamos que Deus chega para a gente e fala assim, poxa vida, Deus chega surpreso. Eu não acredito que você fez isso. Como assim você pecou?
Que absurdo é esse você ter cometido esse pecado? Você prometeu que não ia pecar. Não funciona assim. Deus já sabia que iríamos pecar. Olha só, Deus sabe de todos os pecados que vamos cometer na nossa vida. Não é o desejo de Deus que nós cometemos o pecado. Esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus, lembra? É a lei dele, perfeita, santa, justa. Mas ele já sabia que nós iríamos pecar. E é por isso que ele enviou Jesus, para pagar por todos os nossos pecados. Mas se Deus sabia que nós não iríamos conseguir cumprir a sua lei, então por que ele deu a sua lei? Simples. O próprio texto, Romanos 7, versículo 7, nos explica isso. Ele fala assim, olha, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então Deus mandou a sua lei para que de fato nós entendêssemos o que é pecado. Nós entendêssemos que nós somos limitados, que nós não conseguimos fazer tudo. É engraçado, as pessoas aí fora talvez olham para o crente e falam assim, eu posso fazer tudo, mas aquele lá ele não pode fazer. O pastor não deixa, a igreja não deixa, eu não sei, mas ele não pode fazer. Quando na verdade é o contrário. A lei de Deus nos mostra, fala assim, olha, não cobiça, vamos ver se você consegue não cobiçar. E aí aquela pessoa que está lá fora fala assim, peraí, mas eu pensei que eu conseguia fazer tudo. Mas quando a lei mostra que ele não consegue cobiçar, ele percebe que ele está errado. Então a lei, ela nos trouxe essa visão daquilo que é pecado. Ela nos mostrou o que é pecado. Mas lembra, há uma saída. O Espírito Santo de Deus. A lei do Espírito Santo atuando na nossa vida. Nós precisamos olhar para a obra redentora de Cristo e começar a viver aquilo que Deus ofereceu para nós. Esse amor, essa graça, esse perdão. Mesmo quando nós pecamos, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, Ele nos perdoa, Ele nos instrui, Ele fala, vem cá, dá a mão aqui, caiu, levanta, vamos, continua. E aí esse amor nos constrange a continuar, e nós vamos compreendendo que esse amor nos instrui, nos leva para um caminho melhor. Eu vi essa semana um vídeo do Douglas Gonçalves, que tem tudo a ver com esse assunto. Eu falei assim, poxa, é exatamente isso que eu queria falar. O vídeo falava sobre tomar decisões na nossa vida. E ele diz o seguinte, ele fala, nós não tomamos decisões na nossa vida por aquilo que nós sabemos, mas tomamos decisões na nossa vida por aquilo que nós amamos. E de fato é assim. Por exemplo, nós já vimos muitos vídeos falando sobre os malefícios da Coca-Cola, como aquilo faz mal para a nossa vida. E o que nós fazemos? Domingão? Frango e a garrafa de Coca-Cola está lá. Sabe por quê? Porque aquilo não fala apenas daquilo que nós sabemos, mas nos leva a boas memórias com nossa família, em churrasco com os amigos. Por que será que as propagandas mais pesadas da Coca-Cola é no Natal? Porque aquilo vai lembrar, vai trazer para as pessoas memórias de momentos bons. Então nós tomamos decisões por aquilo que nós amamos. Nós precisamos amar mais a Deus. E como é que eu faço isso? Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu amo a Deus. Mas e o pecado, pastor? O pecado é o seguinte, olha. Tem um escritor chamado Dostoiévski, um escritor russo, muito famoso. Ele fez uma vez um teste, eu queria fazer esse teste com vocês hoje. Já que nós estamos quase no finalzinho. O teste é o seguinte, olha, eu vou dar 7 segundos para vocês. E vocês vão ter que fazer o seguinte, pode fechar os olhos, tá? Eu sei que é estranho fechar os olhos na frente da TV, mas pode fechar os olhos e faz esse teste comigo. Durante 7 segundos, não pense num urso polar. E aí, foi fácil?
Foi difícil? Ou foi impossível? Sabe por que é impossível? Eu posso explicar isso de uma maneira científica, mas eu não quero entrar nesse lado. O impossível é que se você ficar pensando, eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso errar, eu não posso cair de novo. Se você toda hora ficar nessa, vivendo aqui no limite do pecado, falando assim, eu não posso pecar, você vai pecar, meu irmão. Se você continuar só pensando no pecado, e como eu me desviar do pecado, como eu não peco e tal, você vai cair. O que você tem que fazer? Virar a sua direção. Não pensar mais apenas no pecado, mas olhar para Deus. E conhecer a Deus, e buscar a Deus. E quanto mais você buscar a Deus, você vai conhecer mais a Deus, e você vai amar mais a Deus. E quanto mais você amar a Deus, você vai conhecer a lei de Deus e falar assim, poxa, é exatamente isso que eu queria para a minha vida. Você vai começar a ter prazer na lei de Deus. Para isso, você precisa se esforçar. Você precisa buscar, ler a Bíblia mais, conhecer mais aquilo que Deus quer para a sua vida. Você precisa orar mais, ter mais tempo com Deus, expressar as suas dores, os seus amores, as suas alegrias para Deus. Você precisa estar com pessoas que te levem para mais próximo de Deus. Você precisa ouvir louvores, entrar no seu carro, colocar louvores e ouvir coisas que falam sobre Deus. E quanto mais você fizer isso, mais próximo você estará de Deus. E aí, capítulo 8, versículo 11, fala assim, olha, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito Santo, aquele que teve o poder para vencer a morte de Jesus, que ressuscitou a Jesus Cristo, ele é forte ou não é forte? Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, é Ele quem vai trazer vida aos nossos corpos mortais. É Ele quem vai nos direcionar. É Ele quem vai fazer parte da nossa vida. É Ele quem vai nos mostrar o caminho correto. E vai nos tirar cada vez mais da imundície, da sujeira, da impureza do pecado. E vai nos trazer para mais próximo daquilo que Deus deseja para nós. Para isso, meu irmão, você tem que fazer uma escolha. A escolha talvez seja entre se entregar para o pecado e dizer, eu não consigo, eu fico nessa luta aqui, eu não consigo mais. Ou olhar para o Espírito Santo e dizer, Santo Espírito, venha habitar em mim. Venha guiar a minha vida, me mostre quão bom e quão maravilhoso é seguir a vontade de Deus. Direciona, seja meu amigo, esteja comigo todos os dias. Me ensina os teus caminhos, quebra a minha vida e faça de novo. Quando nós pedimos isso, quando nós olhamos para aquilo que Deus quer e dizemos assim, Deus, tua luz para sempre brilhará em mim, a nossa vida vai ser diferente. Então eu faço esse apelo a você hoje. Faça uma escolha. Deixar que o Espírito Santo faça parte da sua vida. E você vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar? Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigado pelo Espírito Santo que nos direciona. Obrigado pelo Espírito Santo que nos conduz, que nos mostra a realidade do pecado. Obrigado pelo Espírito Santo que nos ilumina, que nos ajuda a compreender a Tua palavra quando nós lemos. Obrigado pelo Espírito Santo que nos traz a comunhão verdadeira com nossos irmãos, com aqueles que têm a mesma fé, que compartilham do mesmo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que é nosso amigo, que nos conduz, que ouve nossas orações, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e por tudo aquilo que o Senhor está realizando através do Espírito Santo em nós. Nos ajuda, Pai, a estarmos no nosso dia a dia conscientes de que o Espírito está conosco
E toda vez que o pecado chegar à nossa porta, toda vez que o pecado tentar nos escravizar, que possamos pedir a força do Espírito Santo para nos libertar de cada um dos nossos vícios, das nossas manias, dos nossos defeitos, dos nossos pecados, para seguir conforme a Tua vontade. Nós te louvamos e te exaltamos, e queremos continuar te louvando e te exaltando. No nome de Jesus. Amém. Mil vezes eu falhei, mas Tu és fiel. Tua graça me levantou, me basta o amor. Deus eterno, Tua luz pra sempre brilhará, e Tua glória é incomparável, não tem fim. Venha controlar o meu coração, toma todo o meu interior, Deus. Justiça e amor me abraça, Senhor. Te amo com tudo que sou. Em Ti quero me perder em adoração, Deus eterno, Tua luz pra sempre brilhará, e Tua glória é incomparável, não tem fim. Venha controlar o meu coração, toma todo o meu interior, Deus. Justiça e amor me abraça, Senhor. Te amo com tudo que sou, Deus eterno, Tua luz pra sempre brilhará, e Tua glória é incomparável, não tem fim. Deus eterno, Tua luz pra sempre brilhará, e Tua glória é incomparável, não tem fim. O clamor do meu ser é contigo está dentro de minha alma clamará. Senhor, venha controlar o meu coração, toma todo o meu interior, Deus. Justiça e amor me abraça, Senhor. Te amo com tudo que sou, Deus eterno, Tua luz pra sempre brilhará, e Tua glória é incomparável, não tem fim. Deus eterno, Tua luz pra sempre brilhará, e Tua glória é incomparável.
Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Não esquece de compartilhar esses cultos. Você nunca sabe, né, o que pode acontecer na vida de alguém ao simplesmente compartilhar, porque Deus pode tocar os corações das pessoas mesmo através da internet. Então não esqueçam de compartilhar, não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, Facebook também e aí Instagram, tá bom? Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um.